Entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação: Wilson Brasil e Darcio Alves. Amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista, boa tarde, bancada, boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil, boa tarde, Marcondes, boa tarde, Jonathan, boa tarde você, obrigado, hoje é dia do professor. Muito bem, dia do professor, respeito total. Boa tarde, meu amigo Marcondes Oliveira, o homem do Riqueta. Boa tarde, comunidade em ação, né? Boa tarde a todos os ouvintes, né? Como o colega aqui, Dilson, falou, hoje é dia do professor. Dia do professor. Então, olha, você que está me ouvindo agora, meus parabéns para você. Porque todo ser que é dotado de raciocínio, ele é um aprendiz e também é um professor. Portanto, ninguém sabe tudo e ninguém não sabe nada ao ponto de não saber ensinar. Parabéns para todos os professores, quer seja os diplomados, quer seja o prático. Muito bem, um grande abraço a todos os professores, bem lembrado aqui pelo Dilson. Um abraço para esses educadores e lembre-se, doutor, não se irrite quando alguém te chamar de doutor, porque doutor é aquele que faz tudo e faz bem dentro da sua profissão. Você é doutor nisso, doutor naquilo. Verdade. Porque você conhece e sabe o que está fazendo. Mas vamos às manchetes dos jornais, meu amigo Jonathan. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, começando pelo jornal União da Paraíba, que diz: mais uma chance. Fundação PB Saúde prorroga prazo de inscrição do concurso. Jornal Folha de São Paulo. São Paulo fica mais tempo sem luz que cidades italianas, clientes da Enel. Jornal Estado de São Paulo. Comércio e população de São Paulo se mobilizam para cobrar Enel na justiça por perdas. Jornal Valor Econômico São Paulo. Política fiscal. Governo prepara pacote com medidas de revisão de gastos. Jornal Globo Rio de Janeiro. Crise tem jogo de empurra entre ANEL, governo e prefeitura e 300 mil seguem sem luz. Jornal Dia Rio de Janeiro. Tentativa de reduzir custos levou a erro. Jornal Correio Brasiliense. Troca de acusações marca terceiro dia de apagão em São Paulo. Jornal Estado de Minas, a lição dos mestres. Jornal 0 Hora Rio Grande do Sul. Fôlego ao turismo. Serra Gaúcha projeta dobrar a ocupação de hotéis com reabertura do Salgado Filho. Jornal Diário do Pernambuco. Regras para uso do Pix vão mudar a partir de novembro. Jornal do Comércio Grande Recife, alô Pernambuco. Com poupança menor, Caixa reduz limite para financiar imóveis. Jornal à Tarde Bahia. Aniversário de à tarde, 112 anos informando gerações. Jornal Diário do Nordeste, Ceará. Mulheres. E como? Mulheres comandarão 38 prefeituras no Ceará. E a gente, com certeza, logo estaremos trazendo quantas prefeituras foram ganhas, né, legalmente, claro, pelas mulheres no Brasil. Nos 5.570 municípios desse país, quantas mulheres que estão aí de vento em popa, alcançando o seu lugar, voando. As mulheres estão voando. Parabéns para estas guerreiras. A começar pela Rádio Melodia, doutora Rose Canguçu, Van Ferreira e outras mulheres guerreiras. Gil. Missionária Gil. Cantora Gil, missionária Gil. A mulher que daqui a pouco estará aqui apresentando, qual é o nome dela, do programa Crescer e Brilhar. As mulheres estão voando. Eneida Sol. Eneida Sol, que realmente é um sol, a sua beleza,
a sua felicidade estampada no seu rosto. As mulheres estão voando, meu amigo Dilson. Verdade. As mulheres estão verdadeiramente ocupando os seus lugares. Sejam bem-vindas. Sucesso nessa escalada, meu amigo Dilson Bebê. Muito bem, cada vez que passa a mulher sempre avançando e evoluindo, né? Evoluindo mesmo porque nós estamos trabalhando em nome de quem, Dilson Bebê? Da Deconflex, comércio de colchões, móveis e eletrodomésticos, cama box, cozinha, guarda-roupas, cômoda, estofados, penteadeiras, cabeceiras de cama box, hackers e painéis, colchões das marcas Ortocrim, Castor, Ortobon, Reconflex e Gazin. A Deconflex faz cálculo de colchões sob medida. Na hora de renovar sua casa, o lugar certo é a Deconflex. Fica aqui na Avenida Regis Pacheco, número 196 Centro. Telefone 3422-2652. Repetindo, telefone 3422-2652. Eu falei Deconflex, Brasil. Deconflex vendendo muito mais porque tem bom preço e ótimo atendimento. Alô, alô, meu amigo Crescêncio, que prazer. Grande abraço para você, grande abraço para sua família, grande abraço para os seus clientes e grande abraço para os seus funcionários. Deconflex vendendo muito mais porque tem bom preço e um excelente atendimento. Deconflex e o seu endereço. Muito bem, fica aqui na Regis Pacheco, número 196, aqui no centro. Telefone é o 3422-2652. Muito bem, eu quero pedir a um dos senhores que vê aí quantas mulheres estão sendo mortas através da violência no Brasil, por dia, por hora, sei lá. Mas o que nós estamos vendo, procure aí por gentileza, o que nós estamos vendo é que a violência contra a mulher, cada dia que passa aumenta e aumenta mais, muito mais, e está assustando a todos nós. Todos nós estamos assustados, com medo, preocupados com o que está acontecendo com as mulheres. E alguém pode perguntar, por quê? Alguém tem culpa? Se tem, de quem é a culpa? O que está acontecendo no Brasil? O Brasil estaria preparado para todas as mudanças de leis que estamos tendo? O Brasil estaria preparado para isso? Os brasileiros estão preparados para isso? É uma pergunta interessante, seria muito bom a gente ter uma resposta, porque a gente não aguenta mais todos os dias os noticiários das emissoras em todo o Brasil, da imprensa de um modo geral, está falando da violência que as mulheres estão sendo vítimas, e isso é preocupante, porque todos nós viemos de onde? Da mulher. E a gente tem pela mulher admiração, respeito, cuidado, e enquanto isso a gente vê a violência acabando com o sexo feminino nesse país. A gente poderia dizer no mundo, mas o que que a gente mais ouve aqui na porta de entrada do Nordeste de Vitória da Conquista é violência, é mulher morrendo, é mulher hospitalizada, é a mulher andando na rua com sequelas, é a mulher sendo vítimas de falta de respeito, não é? Coisa que está realmente assustando. Dilson já deve ter ali a quantidade de mulheres que estão morrendo no país. Dilson, qual é? Pois é, nós não temos um dado preciso por dia, mas aqui diz o seguinte, Brasil. O Brasil teve um aumento de 5% nos casos de feminicídio em 2022, em comparação com 2021, aponta o levantamento feito pelo G1, com base nos dados oficiais de 26 estados e do Distrito Federal. São 1,4 mil mulheres mortas apenas pelo fato de serem mulheres. Isso é absurdo. Onde estamos? Sim, continua. Aí diz assim, uma a cada 6 mulheres, em média. Este número é o maior registro no país desde que a lei feminicídio entrou em vigor em 2015 para cá. Muito bem, meu amigo Marcondes Oliveira. Por quê? O que está acontecendo no Brasil? Por que tudo isso no Brasil? Será que elas lutaram tanto pela igualdade, pelos seus direitos, que é o direito delas fazer isso? Seria isso? Será que falta o preparo dos homens com esse machismo exacerbado que está nas suas entranhas? Diz aí, meu amigo Marcondes Oliveira. Olha, Brasil, eu acredito o seguinte, que não
determinados setores ou títulos não são coisas de surpresa, assim, que começaram a acontecer agora e que houve um aumento agora. O que está acontecendo agora, no meu ponto de vista, é um maior foco, uma maior atenção para esta causa. Porque, segundo alguns levantamentos, dão conta de que no Brasil, no primeiro semestre de 2024, no Brasil, houve 905 feminicídios consumados e 1.102 tentativas, o que corresponde a 4,98, 5 feminicídios por dia no Brasil. Num país com 5.700 municípios, né, como você falou, é 5.700, Brasil? 5.530. 5.570. 5.570 municípios, você tem 5 feminicídios por dia. Então, a cada 1.000 municípios está se matando uma mulher por dia no Brasil. Oxalá que este número também fosse o número de homens, de homicídio. Mas não é. O homicídio é bem maior. Então, o que, no meu ponto de vista, está acontecendo é uma maior visibilidade para o assunto. Não, o machismo, né? Isso aí é verdade, que é inerente da cultura, da nossa cultura, uma herança ruim que nós trouxemos aí dos nossos antepassados. Porém, não é só a questão do feminicídio, é apenas assim, não é só a questão do machismo. Né? Existem outras situações que estão por trás. Por exemplo, a mulher, na atualidade, o crime organizado, ela tem cooptado mais também o público feminino. O público feminino, ele tem também se exposto, dado aos direitos que conquistaram o gênero, eles também têm se colocado à maior disposição, à predisposição para determinadas rixas. Então, o que tem acontecido nos conflitos, cessa-se o diálogo, parte-se para a violência, o que nunca foi o melhor dos caminhos, mas infelizmente é isso que acontece. Então a gente precisa ver, a sociedade brasileira precisa rever os conceitos, as leis e dar a César o que é de César nessa querela. Porque o que, na minha opinião, está acontecendo atualmente é mais visibilidade para o assunto e não um aumento crescente do quesito feminicídio. A questão, Marconde, da mulher hoje em dia está ganhando seu espaço também. Isso também não interfere provocando ciúmes com seus parceiros? Ou a mulher ela exerce hoje uma vaga extensão assim no mercado brasileiro, né? Então eu acho também que às vezes acontece muito por ela estar nesse espaço, tomando um pouco o lugar do homem, e isso também possa ocasionar também esse tipo de coisa, esse tipo de agressão. Porque aí, ó, para cada 100 mil habitantes no Brasil, já em 2024, houve 21,7 homicídio para cada 100 mil habitantes. Se nós temos 200 milhões de habitantes, pouco mais de 200 milhões de habitantes, você vai pegar esse negócio aqui e multiplicar por 500. Em 2024, quando você multiplicar esse negócio aqui por 500, vai ultrapassar a casa de 1.000. Sim. Uhum. Muito bem. Olha só, nós estamos falando aqui, claro, pesquisando, procurando observar, procurando tomar mais conhecimento com relação a isso que tem amedrontado e deixando o Brasil numa situação vergonhosa. A cada 15 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil, no país. Em 2023, para se ter uma ideia, pelo menos 586 mulheres foram vítimas de feminicídio em 8 estados brasileiros.
Em 72,70% dos casos, o criminoso era parceiro ou ex-parceiro da vítima. Aí é que está. É o que você falou. Aí é que está. É o ciúme, o direito de posse. A mulher é como se fosse uma ferramenta do homem, que quando qualquer coisa é motivo para o homem agredir, o homem espancar e até chegar ao ponto de matar. Então é algo preocupante. E eu vejo, Dilson, algumas igrejas fazendo silêncio com relação a isso. E outras igrejas falando de uma forma, né, que tem ajudado muito. Eu vejo algumas igrejas evangélicas, por exemplo, eu falo evangélicas porque eu acho que todas elas são, a realidade é essa, todas elas pregam o evangelho. São cristãs. São cristãs. Então eu vejo algumas igrejas contribuindo, ou melhor, colaborando para que isso diminua. Eu vejo algumas igrejas colaborando para que isso diminua. E outras parece que estão em silêncio. É preciso as igrejas entrar nesse desentendimento entre o homem e a mulher, entre o macho e a fêmea, para levar para a cabeça de cada um que cada um tem o seu lugar. E o lugar de cada um é onde eles quiserem. Eles são livres. A mulher é livre, o homem é livre. Agora, o respeito tem que ter de ambas as partes. A partir do momento que um tem respeito, o outro não tem, acabou tudo. Complicou. Então, é preciso que o respeito prevaleça dentro da casa. E se você não gosta, se você, mulher, não quer, se você, marido, não quer, conversem, dialoguem. O diálogo se resolve praticamente tudo, meu amigo Marcondes Oliveira. Com certeza. O diálogo é a ferramenta correta. Vamos conversar. Claro. Vamos aparar aqui as arestas. Não é? Se não tiver jeito, bom, aí existe o quê? A justiça. Né? A justiça. Agora, você partir para os finalmente, querendo fazer justiça com as próprias mãos, não é assim. E as mulheres também têm, em certos pontos, tem que se conter um pouco. Tem que se conter um pouco. As mulheres, os homens, têm que deixar esse machismo. Ah, é minha, e é minha, e é minha. É complicado. É uma discussão que poderia levar horas e horas, e a gente talvez não chegaria ao fim. Devido tão grande é o problema. E o problema é tão grande que a gente está falando aqui sobre isso, e a gente está mostrando aqui os dados que a maioria dessas pessoas, como aconteceu no último sábado, é o companheiro ou a companheira, os causadores e os agressores. Próximas, né? As pessoas próximas. É como o estupro De vulnerável. de vulnerável. Isso é horrível, um crime e não tem fiança. Não tem fiança. E não deve ter, e não pode ter. Não pode ter. Né? Então é necessário, Deus, que as igrejas entrem nessa briga. Mas aí é onde está aquela questão. A gente já não está podendo mais falar do assunto doutrina religiosa mais em ambientes públicos, então vai ficar entregue a quem? Porque as autoridades policiais que temos não é o suficiente. As forças policiais não têm sido o suficiente. Por que eu digo que não é o suficiente? Porque desde que me entendo por gente, esse número só aumenta. E aí, falando sobre o número de homicídio, que é na casa de 1.000 no primeiro semestre, já no feminicídio, o homicídio está na casa de 42.000. Então, existe uma violência de forma generalizada na nossa sociedade. Aqui no Brasil se mata mais através da violência do que as guerras mundo afora. Olha só isso aqui. 1 em cada 4 brasileiros conhece uma mulher vítima de violência doméstica. Em 5 meses de 2024, mais de 380 mil casos de violência contra a mulher foram registrados na Justiça brasileira. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública ressalta que as mulheres brasileiras estão expostas à violência do nascimento ao final de suas vidas. Olha só, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, na última década, 2012-2022, ao menos 48.289 mulheres foram assassinadas no Brasil. Somente em 2022, como dissemos antes, foram 3.806 vítimas,
o que representa uma taxa de 3,5 casos para cada grupo de 100 mil mulheres. A situação é essa. E para isso mudar depende de quem? De todos nós. De todos nós. E hoje, como é o dia do professor, um dia tão importante, meu Deus, o dia do professor, Deus, devia ter hoje aqui fogos, bandeirolas, passeatas, mostrando a importância do professor. Caminhadas, Tinha que se reconhecer. Meu Deus, por que não? Hoje, dia do professor, devia ser um dia especial. Passei em algumas escolas e nem faixas. Nem vi. faixas Nem tem. faixas se colocam mais. Tinha que ser um dia especial. Rapaz, calcule o que seria do mundo de um planeta sem um professor, rapaz. Ia parar onde? Como? Eu que tenho minhas limitações, e todo o meu público ouvinte sabe disso, que me conhece sabe disso, tenho minhas limitações. Imagine o cidadão que nunca teve a oportunidade de sentar no banco de uma escola. Pense esse dia de hoje para os professores. Pense esse dia de hoje, se valorizasse realmente quem merece, como seria o dia de hoje, o dia do professor. Inclusive, Brasil, hoje, falando que sentindo falta aí de festas, de fogos, disso, daquilo, hoje nem aula tem. Hoje deveria, não era o fato de ter aula em si. Hoje, as escolas deveriam estar abertas, no meu ponto de vista, recebendo os alunos, os discentes e docentes, e os alunos, hoje, fazendo uma receptividade diferenciada para os professores. Para os professores. Merecidamente, Homenageando eles em sala de aula, com a festa de acordo o tema lá, o que eles se propôssem a fazer, e homenagear. Aí o que aconteceu hoje? Não tem aula, aí você não vê aluno, você não vê professor, você não sabe quem é quem, e passa como um dia qualquer. E eu volto a dizer, para mim, existe o professor, aquele que exerce o ofício de educador em sala de aula, mas para mim, professor é todo aquele que transmite conhecimento. Claro. E todo ser humano dotado de raciocínio, de inteligência, ele é um passador de conhecimento, e todo ser humano dotado de raciocínio, de inteligência, ele é também um receptor de conhecimento. Então, parabéns você que é professor, quer seja o diplomado, quer seja o prático. Perfeito. Parabéns. Como gostaríamos de fazer uma coisa melhor. Só podemos dizer isso. Parabéns, professor, por vocês existirem. Ai de todos nós, se não fossem vocês. Grande abraço. Todas as profissões. É a verdade. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, realizou nesta segunda-feira, um sorteio, isso foi ontem, um sorteio eletrônico para definir o relator do recurso eleitoral referente à prefeita Ana Sheila Lemos Andrade, do União Brasil. O ministro André Ramos Tavares será responsável por relatar o caso, cujo relatório será submetido à apreciação dos demais ministros do TSE. Caso o resultado seja favorável, a elegibilidade da prefeita Sheila Lemos será diplomada e empossada para mais um mandato a partir de 1º de janeiro. No entanto, se a decisão for contrária, uma nova eleição poderá ser convocada, contrariando o que o doutor Marcos Adriano disse ontem nos blogs de Conquista, meu amigo Marcos Oliveira. Olha, Brasil, é como eu já te falei nos bastidores. Eu acredito que diante do que já tinha sido exposto e massificado em toda a sociedade, inclusive pelos advogados em uma entrevista que nós acompanhamos ao pé assim do rádio ali no programa do nosso amigo Daniel, doutor Ismerim, né? E o doutor Alexandre Pereira, cada um fazendo a defesa de ambos os lados ali, né? De Valdenor e de Sheila, da candidata Sheila e do candidato Valdenor, e ambos foram categóricos em dizer que essa situação poderia acontecer. E aí ontem nos foi apresentado essa
essa alternativa aí pelo advogado e ex-candidato a prefeito Marcos Adriano, eu acredito que é o seguinte: como estava o nome dele numa situação chata ontem, com aquela situação de que ele corre o risco de expulsão do partido, e hoje já se comenta que foi justamente os bastidores da política está dizendo que a expulsão dele do Avante se dá por conta dele ter feito esse pedido da inelegibilidade da candidata Sheila. Então ele quis criar uma situação para ele sair do olho do furacão. E aí a cidade começou a comentar, aí diz que foi endossada também por um artigo aí da UOL e tudo mais, e em cada esquina da cidade você está tendo um especialista no assunto. Eu quero acreditar o seguinte: a letra da lei ela é fria, porém os intérpretes são seres humanos e aí a gente está aqui na Berlinda aguardando. O que para mim vai ser muito chato a gente conviver com a história de que, se caso seja verdadeiro a posição do Dr. Marcos Adriano, a gente tem um prefeito eleito com menos de 30% do eleitorado conquistense, que é o caso do deputado Valdenor Pereira, em caso dele assumir nessa hipótese. Aí a gente vai ter um prefeito que verdadeiramente não representa. A gente já tem hoje um presidente da República numa eleição em que, por conta das abstenções, voto nulos e branco, ele não representa a maioria. Ele representa a maioria dos votantes válidos, mas ele não representa hoje a maioria do eleitorado brasileiro. Então, a gente precisa, sim, de reformas, e reformas urgentes nos nossos códigos, nas nossas leis, porque fica parecendo assim que a gente não sabe nem o que dizer. Porque o negócio é tão chato, essa questão da lei no Brasil, que a gente vê casos em que um cidadão comete um determinado delito aqui, ele tem uma punição. Aí um outro advogado ali na frente tem uma outra tese e apresenta a sua tese para o juiz, e o juiz vai lá e dá uma sentença totalmente adversa daquela que foi dada para a outra pessoa que cometeu o mesmo crime. Só para vocês terem uma ideia, aconteceu... Interpretações diferentes. Aconteceu um fato no debate da Rede Globo. Ontem? Não, no debate da Rede Globo que teve aqui em Vitória da Conquista. Sim. A candidata Sheila, ela foi ao tempo todo acusada lá pela... Inelegível, a candidata inelegível pela candidata Lúcia Rocha. Sim. Aí ela foi punida, perdeu, né, a candidata Lúcia Rocha. Aí quando a candidata continuou repetindo o erro, a candidata Lúcia Rocha, a mesa deferiu da seguinte forma, que pelo fato da candidata já ter sido penalizada e a outra beneficiada pelo mesmo crime, doravante não computaria mais. Aí até os outros adversários também começaram a usar. Eu já ouvi dizer que uma vez cometido o crime é punido, e se repetir, se reincidir, aumenta-se a punição. Aqui, já no debate da Rede Globo, aqui aconteceu o contrário. Então, as legislações aqui no nosso país é um negócio assim, ó, que eu acho que nem os especialistas aí entendem o que é essa legislação nossa. Mas nós temos um problema bem interessante em cima de tudo isso. É o seguinte, olha só. Vamos trabalhar aqui, vamos supor, né, na exposição aqui. Se caso tudo isso que está se debatendo o tempo for passando, e quando chegar lá em janeiro, que é o dia da posse do eleito. Dos eleitos, né? No caso da dos Câmara eleitos, também. Claro. Também já estará definido quem vai ser o presidente da casa. Até agora, pelo que nós estamos sabendo, nós temos como candidato a presidente da Câmara Ivan Cordeiro, colocou seu nome, nada mais do que justo. Aliás, não preciso nem dizer isso, qualquer um tem esse direito. Luiz Carlos Dudé, sim, que já foi presidente, e diga-se de passagem, foi um bom presidente.
temos Edivaldo Ferreira. Edivaldo Ferreira Júnior, advogado, experiente. Não é que eu esteja torcendo para ninguém, não, porque realmente é o doutor Edivaldo Júnior, filho de um ex-vereador, de outro advogado. E o atual presidente Hermínio Oliveira. Certo, 4. 4, por enquanto, né? Mas E tem mais de gente. oposição? Tem mais gente. Agora, imagine os senhores, sem citar nomes, desses 4, digamos que, claro que só esses 4, vai ter mais. Mas se um desses 4, e você imagine assim, conseguia a mesa, presidir aquela mesa, e em janeiro, caso esse caso continue aí da prefeita, o presidente passa a dirigir o município, a ser o prefeito. Isso. Imagine se um desses nomes que eu citei aqui for... Pelo menos durante 6 meses. For o prefeito. Cidadão que não tem condições nem de ser presidente da Câmara direito. Não estou citando nomes, os senhores avaliam, façam avaliação. Olha só que desastre. Vamos torcer para que vocês... Vamos torcer para que no dia 1º de janeiro alguém tome posse. Eu acredito, Brasil, eu acredito que antes do dia 20 de dezembro, isso já tenha um desfecho. Tem, sim. Já tenha um desfecho. Já tem um relator. Dando um seguimento que você falou, Brasil, que aqui diz o seguinte, né? Sim. Há 3 possibilidades para esses municípios de agora em diante. Caso o TSE considere o registro válido, os candidatos subjúdice assumem os cargos normalmente no ano que vem, na hipótese de serem barrados pela corte. Os segundos colocados nas disputas vão se tornar os prefeitos. E se não houver julgamento até o final do ano, o presidente da Câmara de Vereadores assume a prefeitura até que a decisão desfavorável seja revertida ou até que haja novas eleições, na hipótese de indeferimento se tornar definitivo. Que é isso que você acabou de falar. Muito bem. Então tá aí, são 15 horas e 39 minutos. Nós vamos rapidamente a um bloco de apoios e daqui a pouco a gente volta falando sobre um acidente que aconteceu na BR-116 mais uma vez. Mais um? Tragédia na rodovia Santos Dumont. Batida entre carros deixa 2 mortos em Vitória da Conquista e um desses mortos, e um destes tinha 7 anos. Era pai e filho. Pai e filho. Até quando? Tem que parafrasear aí o meu amigo Dilton. Será que não tem quanto? Vamos aos nossos apoios. Comunidade em Ação. Apresentação: Wilson Brasil. 3h40. Venha para a Decoflex, comércio de colchões, móveis e eletrodomésticos. Na Decoflex você encontra cama box, cozinha, guarda-roupas, cômodas, estofados, penteadeiras, cabeceiras de cama box, hackers e painéis. Colchões das marcas Ortocrim, Castor, Ortobon, Reconflex e Gazin. A Decoflex faz colchões sob medida. Na hora de renovar sua casa, o lugar certo é a Decoflex. Avenida Regis Pacheco, 196 Centro. Fone 3422-2652, 3422-2652. Venha para Decoflex. Aniversário Economarte, o grandão da economia. Um mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Carne moída CMP congelada 500 gramas, R$3,99. Chocolate Hershey, mais 102 gramas, R$2,99. Flocão de milho baiano, 400 gramas, 99 centavos. Amaciante concentrado Downy, 1,5 litro, grátis 150 ml, R$21,98. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 22 de outubro. Economarte. Conferência de Mulheres. Mulheres Tementes, Sabedoria Presente. Dia 17 de outubro, às 19h30. Venha fazer parte deste grande momento com as mulheres de Deus. Palestrante, Doutora Vaste. Local, Avenida Salvador, 1900, Bairro Brasil, na Igreja Batista Bíblica Ebenezer. Programa Comunidade em Ação. Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento,
entrevistas e muito mais. Ei, muito bem, são 15 horas 42 minutos. Um abraço aqui para o nosso amigo Gilberto. Lembramos, Gilberto do táxi. Gilberto. Um abraço para o Mazinho. Vascaíno Mazinho doente. do pé de galinha e também Mazinho de cercadinho. Mas falando em abraço, eu não posso deixar de mandar um abraço para a Dona Tina. Tina, aliás, que vocês já ouviram falar em Dona Tina, mas não é essa. Dona Tina Guzmão, que nós conhecemos, né? Eu pelo menos tive o prazer de conhecê-la, era uma guerreira aqui em Vitória da Conquista, e que na realidade comandava praticamente Vitória da Conquista, especialmente os eleitores da direita, Dona Tina que comandava. No tempo de Gerson Salles, no tempo da UDN. No tempo de Leônidas Cardoso? União Democrática Nacional, parece que era isso. Mas eu quero falar de Tina, uma atendente do Facilita Saúde, Cristina, acho que é Ana Cristina, não é Cristina, não sei. Cristina, que é conhecida aí por Tina, e que me atendeu faz mais ou menos 1h30. Atendimento VIP, espetacular, muito bem, muito educada, não é? Paciente com o coroa aqui, tranquila. Olha, parabéns aí o Facilita Saúde, parabéns a Cristina, a Tina, a atendente, que não só a mim, como a outras pessoas, ela atendem bem. Eu estou dizendo não só a mim, porque isso eu presenciei. Aconteceu comigo, ela me atendeu muito bem, não me conhecia. E mesmo porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu vi atendimento com outras pessoas muito bem. Parabéns, Tina. Que bom e que ela continue ter assim. sido atendido por você. Muito obrigado. Eu sei que você é funcionário, está aí para isso, não é? Mas a sua educação, o seu carinho. E esse é o diferencial, né, Brasil? Brasil? É o diferencial. Esse é o diferencial de cada pessoa. Tina, do Facilita Saúde, parabéns. É isso aí, parabéns. Tina. Continue grande sempre abraço assim, a você e grande abraço a todos vocês do Facilita Saúde. Muito bem, olha, na noite de ontem, hoje é terça, né? Na noite de ontem, 14, uma densa neblina afetou a visibilidade da rodovia Santos Dumont, na BR-116, resultando em um grave acidente. A colisão entre dois veículos ocorreu nas proximidades do posto Tabuleiro da Baiana, perto do quilômetro 896. Equipes de paramédicos da Via Bahia, concessionária de rodovias e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionadas, mas constataram o óbito das duas pessoas ainda no local. A Polícia Rodoviária Federal e o Departamento de Polícia Técnica registraram a ocorrência. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, o IML, de Vitória da Conquista. As causas do acidente estão sob investigação e adianta-se logo que foi pai e filho. Lamentável esse acidente. Mais uma vez a gente diz o seguinte: são acidentes como esse, são acidentes evitáveis. Aquela colisão frontal não aconteceria se tivéssemos uma pista duplicada de USB. E ali é um trecho perigoso, um trecho de muito risco, porque ele é uma reta com uma baixada, né? Que também é faixa contínua. E geralmente chovendo e serração ali pode realmente provocar sérios acidentes. A pessoa coloca ali, não sei qual foi o caso aqui, que a gente não sabe, mas pode ter sido uma ultrapassagem. E geralmente acontece, sem contar que tem um agravante, que é um trevo cá em cima, que é o trevo que vai para Belo Campo, e também o posto Tabuleiro, que fica logo ali entre saídas e entradas de caminhões e carros e automóveis. Tudo isso são pontos críticos que a gente deve ter muito cuidado por achar que é uma reta e pode fazer uma ultrapassagem segura e às vezes não dá. Não dá. E hoje, depois do comentário que fizemos ontem com relação à duplicação, muita gente que ouviu a comunidade acabou nos dando razão que neste caso a Via Bahia acabou atrapalhando o desenvolvimento de Vitória da Conquista. Se deixasse esta duplicação por conta do município, com certeza, diante do que vem acontecendo em Conquista ultimamente, nós já teríamos duplicado, pelo menos dentro do nosso município, a duplicação seria feita, apesar de saber que é uma rodovia federal, né, Marconi? Até porque o perímetro urbano de Vitória da Conquista foi duplicado pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Me lembro que isso começou lá pelo Posto Canaã, o antigo Posto Canaã, lá no Novo Horizonte, na época do prefeito Murilo Mármore. Bom comentário, né?
e que duplicou até um certo trecho e depois, na gestão de José Raimundo, duplicou o restante até aqui próximo à antiga Ferralto. Isso. Até a antiga Ferralto ali, Açucareira Alto da Serra. Perfeitamente. Olha, dinheiro esquecido. Prazo para resgatar termina nesta quarta-feira. Se você... Atenção, Dilson Bebê, Marcondes Oliveira, Jonathan Melodia. Na próxima quarta, 16, os mais de 8 bi deixados nas contas bancárias serão incorporados ao Tesouro Nacional, porque vocês não estão precisando de dinheiro e esqueceram lá. Eu não tenho lá um centavo. Se eu tivesse, eu já tinha ido lá buscar. Beleza. Mas eu não tenho. Mas vamos ouvir isso da Lúcia Braz, da Rádio Nacional de Brasília, falando sobre este assunto. A número 1, Jonathan. No Congresso Nacional. Entre um turno e outro das eleições municipais, as votações importantes no Congresso Nacional vão ficar para depois do dia 27 de outubro. Com muitos parlamentares ainda em campanha e fora de Brasília, a semana terá poucas votações. A semana começa com mais uma audiência pública da Comissão de Educação do Senado. O debate será sobre o projeto de lei que institui o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Na terça-feira começa o último ciclo de debate sobre o primeiro texto que regulamenta a reforma tributária. Se você ainda não sabe se tem dinheiro esquecido em alguma conta bancária ou instituição financeira, corra! O prazo para resgatar os valores do Sistema de Valores a Receber, o SVR, termina na próxima quarta-feira, dia 16. Depois disso, os valores que restaram serão incorporados ao Tesouro Nacional. Segundo informações atualizadas do Banco Central, ainda são mais de 8 bilhões e meio de reais esquecidos em bancos, instituições financeiras e cooperativas. O maior valor disponível para resgate por pessoa jurídica é de 30 milhões e 400 mil reais e por pessoa física de 11 milhões e 200 mil. O advogado especialista em direito empresarial pela FGV, Luiz Felipe Atier, explica de onde vem grande parte desse dinheiro esquecido. São valores que estão há muitos anos depositados e que agora se dá um prazo muito estreito, muito curto, para que as pessoas possam fazer os seus respectivos resgates. Como se sabe, por mais que a gente esteja num ambiente hoje de mídia social e de ampla comunicação, muitas pessoas talvez não tenham conhecimento de que existem valores depositados em seu favor em contas bancárias. No site do Banco Central, bcb.gov.br, é possível consultar se há valores a receber e resgatar o dinheiro se for o caso. Pelo sistema do Banco Central, o solicitante fornece a chave Pix do titular e o valor será enviado em até 12 dias úteis. Caso a pessoa, física ou jurídica, não tenha a chave Pix cadastrada no sistema, precisa entrar em contato diretamente com a instituição financeira para combinar a forma de devolução. O prazo para resgate dos valores começou no dia 16 de setembro. Os 8 bilhões e meio de reais pertencem a cerca de 42 milhões de pessoas físicas e 3,6 milhões de empresas. A lei da reoneração da folha de pagamento, sancionada pelo presidente Lula no mês passado, tem um artigo que prevê prazo de 30 dias para o resgate dos valores esquecidos. Mas o Ministério da Fazenda já adiantou que haverá um prazo estendido de 30 dias para que os clientes façam esse resgate. Depois desse prazo, aí sim, os valores não sacados deverão ser incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional e contabilizados como receita primária para fins de cumprimento da meta fiscal. Para o mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, Eduardo Natal, o prazo dado foi muito curto. São valores que estão há muitos anos depositados e que agora se dá um prazo muito estreito, muito curto, para que as pessoas possam fazer os seus respectivos resgates. Como se sabe, por mais que a gente esteja num ambiente hoje de mídia social e de ampla comunicação, muitas pessoas talvez não tenham conhecimento de que existem valores depositados em seu favor em contas bancárias. Se você ainda não verificou se tem dinheiro esquecido em alguma conta, dá tempo. É só acessar bcb.gov.br e verificar. Boa sorte. Reportagem Lívia Braz.
E Lívia Braz trazendo essa informação muito importante, e eu estou aqui com uma certa dúvida. Eu acho que os dois meninos aqui da bancada devem ter algum troco lá, porque todos os dois ficaram com a orelha vermelha aqui. No meu caso, é eu que fui esquecido pelo dinheiro. Eu não esqueci dinheiro em canto nenhum, não. Muito bem, olha, são 15 horas e 52 minutos. Nós vamos ter na quinta-feira. Tenho o prazer de ter aqui no Comunidade quem, meu amigo Dilson Bebê? Pois é, Brasil, está com a gente aqui doutora Marcela Andrade Lago, psiquiatra. Vai estar com a gente aqui, conversar um pouquinho sobre essas coisas que vem acontecendo aqui sobre depressão, né, ansiedade. Depressão é a doença do século, não é isso? É a doença do século, a depressão. Uhum. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Doutora Marcela Andrade Lago, psiquiatra, estará com a gente aqui na próxima quinta-feira. Então, estaremos aguardando essa visita ilustre aqui no Comunidade em Ação. Olha, são 15 horas e 52 minutos. O Minas Gerais, Dilson, recebe 42 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública. O estado de Minas Gerais recebe no mês de outubro, meu amigo Jonathan, um total de 42.697.437 dinheiro pra caramba. Muito dinheiro. O valor é transferido por meio de Fundo Nacional de Segurança Pública. Vamos ouvir o que tem sobre isso. A repórter Marquesan Araújo falando sobre isso, meu amigo Jonathan. O estado de Minas Gerais recebe no mês de outubro mais de 42 milhões de reais. O valor é transferido por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública e refere-se às chamadas transferências fundo a fundo para o ano de 2024. A quantia foi antecipada em 3 meses em relação a 2023. Segundo o especialista em orçamento público César Lima, esse valor pode ser utilizado na estruturação de projetos nessa área, levando em conta o que foi colocado no Plano de Segurança Pública. Os recursos do fundo, eles são variáveis porque eles são calçados em tributação. Um dos principais elementos aí que nós temos no Fundo de Segurança Pública é um percentual que vem das loterias. Hoje eu acho que o principal contribuinte para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, ano a ano, esses recursos são variáveis e são repassados aos estados de acordo com o planejamento de cada ente federado. Os recursos do fundo são repassados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e destinado aos entes federados que tenham instituído o Plano Local de Segurança Pública. De acordo com a pasta, o fundo apoia projetos destinados a reequipamento, treinamento e qualificação das polícias civis e militares, corpos de bombeiros militares e guardas municipais. Os recursos também podem ser utilizados em projetos de sistemas de informações de inteligência e investigação. De acordo com o governo de Minas Gerais, o estado registrou uma queda de 12,7% nos crimes violentos em 2023, na comparação com 2022. Belo Horizonte, por exemplo, apresentou redução de 6,9%. Das 19 regiões do estado, apenas 2 tiveram aumento. Governador Valadares, com salto de 0,76%, e Poços de Caldas com elevação de 1,67%. Reportagem Marquesan Araújo. E muito dinheiro realmente, o estado de Minas também. O estado de Minas, quantos municípios tem o estado de Minas? Sei lá. Mais de 800 municípios. São Paulo, 650, né? Municípios. Minas, enorme, Minas. A Bahia, 417. Mas agora é hora de futebol. E futebol é com Dilson Bebê. Muito bem, Brasil. Vamos falar assim, hoje tem seleção brasileira, né? E também joga às 17h30 Colômbia e Chile, Paraguai e Venezuela às 20 horas, Uruguai e Equador às 20 horas, né? Nossa seleção joga às 21 horas e 45 minutos. A Argentina joga com a Bolívia às 21 horas e Brasil e Peru às 21 horas e 45 minutos. Estádio? Brasil joga no Mané Garrincha, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hã? Eu tenho impressão. Peraí, deixa eu sei que joga aqui no Brasil, joga no Brasil. E vai ter que ganhar e ganhar bem. Eu espero que ganhe bem, porque os jogadores, pelo menos esse último jogo que eu tive a oportunidade de ver, uma coisa eu vi que não via na seleção antes: raça e vontade de ganhar. Mesmo que não foi um jogo bonito, a gente vê a falta de habilidade em alguns jogadores ainda. Não sei se pelo nervosismo é porque não sabe mesmo.
mas pelo menos a gente pôde ver um pouco, viu, meu amigo Marcondes, de vontade de ganhar, um pouco de raça. E eu como atrás do placar, né? isso, e eu como corintiano que sou, gosto disso, raça. Parte pra cima. É verdade. Olha, o Brasil é o mandante do jogo da 10ª rodada das eliminatórias sul-americanas na Copa do Mundo de 2026 e recebe o Peru no estádio Mané Garrincha em Brasília às 21h45. Aquele elefante branco, né? O Brasil que vai jogar desfalcado, né? A provável escalação é com Ederson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner, Bruno, Guimarães e Gerson, Savinho, Rafinha, Rodrigo, Igor Jesus. O técnico é Dorival Júnior. Meu Deus. Então, não estou certo. Apesar de termos o atual campeão mundial ser da América do Sul, mas a gente não vê nessas demais seleções alguém que seja páreo para seleções europeias. E aí a gente está disputando eliminatórias aqui no nosso continente. E a gente não era pra gente estar brigando para ser cabeça. Claro. Para ser cabeça ali, ó. Tá disputando palmo a palmo com a seleção da Argentina. E a fim de que isso criasse em nós outros uma expectativa de que podemos fazer alguma coisa frente a outras seleções de outros continentes. É verdade. Porque a seleção tem outras coisas que acontecem. Agora tem uma coisa interessante. Todas as vezes que o Brasil sair daqui completamente desacreditado, ela é campeã. E vamos torcer que aconteça mais uma vez. Tomara. Grande abraço a todos. Está vindo aí Crescer e Brilhar com quem, Gilson? Eneida Sol. Eneida Sol. Crescer e Brilhar aqui na Rádio Melodia FM. O programa é bem melhor, programa alegre, um programa interessante, importante, bom para se ouvir. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, você ouvinte. Muito obrigado pela sua honrosa audiência. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, você. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Grande abraço a Jonathan. Grande abraço a todos da bancada. Fique aí com Eneida Sol, com Crescer e Brilhar. E se Deus permitir, estaremos aqui amanhã a partir das 15 horas. Até lá. Acabamos de apresentar programa Comunidade em Ação. Essa aqui é pra ninguém ficar parado, hein? Nem você e nem a água. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Vai. Também é dia de combater mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater mosquito. Dia da feijoada, saladinha ou peixe frito. Também é dia de combater mosquito. Dia do sertanejo, do pagode ou do erudito. Também é dia de combater mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. E bora junto combater o mosquito. Todo dia é dia de combater os focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer, hein? Evite água parada, o bicho não pode nem nascer. Ô mosquito ordinário. 4 horas. ZYS 676, Rádio Melodia, operando em frequência modulada estéreo 87,9 FM, uma emissora da Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão, Rua Washington Luiz 32, Sala 405, Centro, Vitória da Conquista, Bahia. Venha para a Decoflex, comércio de colchões, móveis e eletrodomésticos. Na Decoflex você encontra cama box, cozinha, guarda-roupas, cômodas, estofados, penteadeiras, cabeceiras de cama box, hackers e painéis. Colchões das marcas Ortocrim, Castor, Ortobon, Reconflex e Gazin. A Decoflex faz colchões sob medida. Na hora de renovar sua casa, o lugar certo é a Decoflex. Avenida Regis Pacheco, 196 Centro. Fone 3422-2652. 3422-2652. Venha para Decoflex.
Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram, @SKTrufas. Aniversário Economarte, o grandão da economia. Um mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Carne moída semi-p congelada 500 gramas, R$3,99. Chocolate Hershey, mais 102 gramas, R$2,99. Flocão de milho baiano, 400 gramas, 99 centavos. Amaciante concentrado Downy, 1,5 litro, grátis 150 ml, R$21,98. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 22 de outubro. Economarte. Sofre com dores nas costas, desconforto nas articulações ou enfrenta problemas como insônia e depressão? Doutora Damile Campos está aqui para ajudar você a recuperar sua vitalidade e bem-estar. Como fisioterapeuta dedicada à sua saúde, ela oferece tratamentos especializados para condições como hérnias de disco, bursites articulares, tendinites, fibromialgia, problemas circulatórios, endometriose, entre outros. Com sua abordagem holística, a doutora Damile Campos é sua profissional de referência para cuidados integrados. E aí, está pronto para começar a sua jornada rumo a uma vida mais saudável e feliz? Então agende sua consulta hoje mesmo e descubra o poder transformador da fisioterapia. Entre em contato pelo telefone 779-9193-3237. 779-9193-3237. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Você está prestes a embarcar em uma jornada de crescimento e sucesso. Aqui você encontrará o combustível ideal para alcançar os seus sonhos. Juntos, vamos desvendar o potencial que existe dentro de você. Compartilharemos histórias inspiradoras e ferramentas para o autoconhecimento. Prepare-se para crescer e brilhar. No ar, podcast Crescer e Brilhar, com Eneida Sol. Boa tarde para vocês que estão ligadinhos aqui no Sistema Melodia de Comunicação. Hoje nós estamos aqui para falar sobre câncer de mama. Eu sou a Eneida Sol, estaremos juntos até às 18 horas no podcast Crescer e Brilhar. E eu tenho aqui comigo essa convidada que é muito especial. Além de ser especial, porque todos os convidados são especiais, também por ser minha irmã. Então, eu tenho aqui a doutora Beatriz Sena. Tudo bem, Beia? Tudo bem, boa tarde. Vou estar aqui com você nesse programa, principalmente para falar sobre esse assunto tão importante para nós mulheres. Todo mundo sabe que nós estamos no Outubro Rosa, é o mês de conscientização do câncer de mama. E o câncer de mama está em segundo lugar no ranking dos cânceres que mais acometem mulheres em todo o mundo. Em primeiro lugar vem o câncer de pele e em segundo lugar o câncer de mama. Existem todos os anos 2.300 mulheres são acometidas pela doença do câncer de mama. E, recentemente, Beatriz foi diagnosticada com o câncer de mama. E hoje ela veio falar para nós como que é ser diagnosticado com câncer de mama. Porque sempre nós estamos ouvindo profissionais falando sobre os cuidados que nós devemos ter. Mas como que é ver o câncer pela visão do paciente?
Bia, quando foi que você... quantos anos, na verdade, você tinha quando você foi diagnosticada com câncer de mama? Bem, antes de falar do câncer de mama, eu vou fazer só um adendo, porque você falou do câncer de pele. E, coincidentemente, eu tive o azar, digamos assim, de ter tido também o câncer de pele 1 ano antes de eu descobrir o câncer de mama. Então, eu venho dizer também sobre a importância de a gente se cuidar, de estar sempre olhando o nosso próprio corpo e buscando a ajuda de profissional quando a gente perceber alguma coisa estranha, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive um carcinoma na ponta do nariz. Eu achei que fosse um cravo, alguma coisa do tipo, e quando eu procurei a minha dermatologista, ela me orientou a procurar uma cirurgia plástica para a retirada, fizemos a biópsia e realmente era um câncer de pele. E sobre o câncer de mama, eu fui diagnosticada aos 37 anos. Eu já fazia o controle de nódulos, fibroadenomas nas minhas mamas havia 7 anos, imagino. E no ano em que eu fui diagnosticada, a minha mastologista tinha me liberado para o controle anual, que eu fazia anteriormente de 6 em 6 meses. Como até então não tivemos nenhum problema, ela me liberou para o controle anual. E aí, 3 meses depois, mais ou menos, eu mesma percebi esse câncer. Foi um nódulo. Isso é super engraçado porque eu não tinha o costume de me tocar. Imagine, a pessoa cheia de nódulos de fibroadenomas, deixava só para os médicos. E esse, graças a Deus, eu percebi desde o princípio. Eu estava viajando, foi no final de semana. Eu achei estranho ao tocar meu mamilo, não sei nem por que eu toquei, falando a verdade. E no momento que eu toquei, eu já sabia que era um câncer. Então, quando eu busquei minha mastologista, fizemos punção, ultrassom, enfim, uma série de exames, eu já esperava pelo diagnóstico. Não foi fácil. Eu acho, embora eu já tenha tido um diagnóstico de câncer de pele, que também não foi fácil, você receber é um balde de água fria. Mexe bastante com a gente. Mas é importante que a gente se cuide e a gente perceba isso desde o começo, porque com certeza tem o seu valor para um tratamento eficaz, mais rápido e para as chances de cura aumentarem. Eu quero me corrigir, inclusive, porque eu disse 2.300 e, na verdade, são 2.300.000 mulheres diagnosticadas por ano no Brasil com câncer de mama, perdendo apenas para o câncer de pele, como eu falei. E eu queria perguntar para você, como que foi o momento que você recebeu o diagnóstico positivo, né? Porque apesar de você dizer que ao tocar sua mama no autoexame ali, você percebeu que era algo diferente, mesmo porque você já tinha esse controle de nódulos, então você já sabia mais ou menos que era diferente, né? Mas como que foi para você receber o diagnóstico de que era real, de que realmente era um câncer de mama? Nossa, foi bem complicado. Eu me lembro que eu estava na cozinha da sala da minha mãe, com ela, meu pai e meu marido, que tinha acabado de chegar. E eu já estava há algum tempo olhando o site do laboratório com frequência para ver se já tinha o resultado, né? Para então dar início ao tratamento. E quando eu abri a biópsia e deu positivo, nossa, foi aquela coisa assim, que eu acho que ninguém espera, por mais que você espere, e ninguém está preparado para receber esse tipo de diagnóstico. Eu me lembro que minha mãe se levantou e chorou abraçada comigo. Então, foi bem doloroso. Hoje, durante o tratamento, eu tentei ser forte, porque eu precisava ser forte. Por mim, por minhas filhas, por minha família, por meu pai, que no momento estava passando por um momento difícil também. Mas, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto foi complicado, mais complicado do que naquele momento eu estava sentindo que era.
É porque, na verdade, é um baque, né? É você acredita que pode ter a doença, mas, na verdade, você não quer ter a doença, né? Você fica naquela esperança de que seja só uma suspeita, mas que o resultado vai ser diferente e que vai ficar tudo bem. E aí, de repente, você recebe o diagnóstico, não, você tem um câncer de mama. E para nós mulheres, o câncer de mama não afeta somente a questão da saúde, né? Porque a mama para a mulher, ela tem uma importância muito grande, né? Então, afeta a estética, afeta o emocional, inclusive para a mulher pensar com relação, por exemplo, ao casamento. Eu acho que traz uma insegurança, né? Sim. Porque agora vai mudar tudo. E esteticamente falando. Sim. Então, para você, como que foi pensar nessas questões também da estética? Assim, para falar a verdade, foram 2 baques. O primeiro da biópsia, antes da gente começar o tratamento e descobrir que realmente era um câncer de mama. E o segundo da biópsia da cirurgia, quando percebemos a necessidade da químio. Aquilo ali caiu como uma bomba, porque eu imaginava que fosse um tratamento mais fácil. E a quimioterapia não é fácil. Eu falo para todo mundo que é um veneno curador, que ele entra no nosso corpo como um veneno mesmo. E ele mexe muito com nossa estética, porque, consequentemente, tem a queda de cabelo. Além da cirurgia, que vai deixar alguma sequela, alguma cicatriz na mama, né? Graças a Deus, como eu descobri cedo, não foi retirada muita massa da mama. Minha mastologista, inclusive, vou deixar aqui um super beijo, que é uma pessoa que eu amo de paixão, a doutora Janaína. Ela conseguiu fazer uma coisa tão bonita que até os cirurgiões plásticos que eu vou falam que eu não tenho necessidade de cirurgia plástica, porque o que ela fez ficou muito bom para quem teve um câncer de mama. Então, mas mexe. E mexe tanto que eu fui atrás de cirurgião plástico para ver, né? Não é horroroso, é consequência de uma doença que me trouxe muito aprendizado. Não vou ter nenhum problema sério por conta disso, por causa dessa cicatriz, mas enquanto mulher, enquanto autoestima, é abalada, assim. A gente vê a questão estética das mamas, vê como o nosso corpo reage durante o processo de quimioterapia, inclusive com a queda de cabelo, e aquilo ali mexe realmente com a mulher. Eu falo que eu não tinha apego ao cabelo, eu sempre cortei, então, para mim, eu achei que eu não sentiria tanto como eu senti. E quando eu cortei um dia antes de começar a primeira quimio, e usei as toucas de congelamento, tentando manter o cabelo. Mas no dia que eu cortei, meu cabeleireiro já percebeu que não tinha sido um corte normal, que eu tinha ficado abalada. E eu realmente fiquei. Porque eu sabia que eu estava fazendo aquilo ali por causa de uma doença, não é porque eu queria cortar o cabelo daquela forma. E aí, quando ele começou a cair, eu senti profundamente. Mexeu bastante comigo. Então, a gente percebe o quanto que a mulher sofre com essas questões estéticas, que aí as pessoas podem achar que é vaidade, que são fúteis, mas no contexto da doença, nada é fútil. E só quem está passando por aquilo ali sabe a dor que representa, inclusive, a queda do cabelo. Para mim, fazer esse programa aqui é bem diferente, né? Vocês perceberam que eu estou mais contida, inclusive, porque mexe também com questões emocionais. Mas eu precisava trazer essas informações, porque recentemente eu assisti um vídeo, né, da delegada da Delegacia de Mulheres aqui de Conquista, da DEAN, falando sobre as famílias, né? Sobre o quanto o câncer afeta a família e principalmente o relacionamento entre marido e mulher. Por quê?
Ali atrás daquela mulher, existe uma família que também está sofrida, está sentindo pela situação dela. Mas existem muitas evidências de maridos, por exemplo, que largam suas esposas no meio do tratamento. Então, imagine você estar passando por uma situação que já é muito difícil, você está com uma doença que mata,